Conectando-se ao Facebook Live. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Aguardando os nossos irmãos se conectarem. Vamos lá. Hoje, quarta-feira. Agora são 9h01 da manhã. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 8? Deixa eu ver aqui, gente. Dia 9. Hoje é dia 9, terça-feira. 9 de dezembro de 2020. Nossos irmãos começam a se conectar ali. E como temos feito todos os dias, todas as manhãs, de forma muito graciosa, né, compartilhado com vocês um capítulo da Bíblia, né, versículo a versículo, para que nós possamos juntos estarmos, né, aprendendo mais da palavra do Senhor. E hoje não é diferente. Vamos lá, né? Estamos aqui estudando o livro de Romanos. Já estudamos o livro de Tiago, já estudamos o livro de Judas, 1º, 2º, 3º João, né? Já estudamos tantos livros, Evangelho, né? Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, tantos livros já estudamos, né? E tem sido bom, porque a gente vai assim um capítulo por dia e caminhando, e a gente vai crescendo. A palavra do Senhor fala assim que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e nada melhor do que conhecer o Senhor conhecendo as Escrituras, né? É isso aí, queridos, vamos lá então, guardando então os nossos irmãos. Você que está entrando, por favor, né, vai convidando as pessoas, compartilhando, convidando mais alguém, compartilha o vídeo aí, para que pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. A gente vê, né, irmãos, às vezes a gente compartilha tanta coisa no nosso Face, tanta coisa no Instagram, tanta coisa no YouTube, né, e às vezes são coisas menos relevantes do que a palavra de Deus, né? E a gente então pede só uma ajuda para você. A gente não está pedindo dinheiro, a gente não está pedindo uma contribuição, a gente está pedindo que você compartilhe a palavra de Deus. Nos ajude a compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, eu vou colocar o óculos aqui para poder enxergar, né? Romanos capítulo 12. Então acompanhe com a gente aí. Vamos lá, pastora? Ok. Você não quer só colocar a câmera um pouquinho mais para cá? Mais para cá, onde? Aqui, sim. A nossa pastora. Isso. Melhorou. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos entender então esses dois primeiros versículos, né, que Paulo escreve aos Romanos. Então Paulo está falando assim aos irmãos, né, romanos. Ele está assim clamando pelas misericórdias de Deus, né, que eles possam oferecer as suas próprias vidas em sacrifício. Não, a gente tem uma forte tendência a apresentar a Deus, pastor, sacrifício. Tem gente que gosta de ir para Aparecida andando, né, subir escadas de joelhos, né, dar grandes ofertas a Deus em dinheiro, fazendo sacrifícios em troca de demonstrar o seu grande amor a Deus. E Deus está falando assim: você quer oferecer a Deus um sacrifício que verdadeiramente seja um real sacrifício? Então ofereça a sua vida. Só que aí tem um problema. Porque a palavra sacrifício, né, a origem da palavra sacrifício vem, né, de sacrificar, que é uma ação de derramar sangue, né? Então, que você não tem como sacrificar um animal sem derramar sangue, sem matar ele. Jesus foi sacrifício vivo na cruz, ou seja, ele derramou o seu sangue. Não existe sacrifício sem derramamento de sangue. Não, exatamente. Por isso que às vezes a sua oferta, ela é sim um sacrifício, porque a oferta, ela é sangue. É um sangue que você trabalhou, o suor é sangue, né? Então ela expressa, ela é um tipo de sacrifício, ela representa um sacrifício. Tá? Mas ela não é o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito, que aqui Paulo fala, é você. É você se entregar como um sacrifício vivo. Por que ele menciona sacrifício vivo? Porque você não pode, né, ir lá e morrer.
né? Você tem que se manter vivo para ser um testemunho. Então, apresentar-vos como um sacrifício vivo, ele fala, santo, porque é separado, E agradável. e que agrada a Deus, tá? Então, Vivo, santo e agradável. a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E essa ideia de culto, irmãos, tem a ver com a palavra cultivar. Ou seja, é um Como se relacionamento cultiva um solo. que você cultiva com Deus, né? Então você está cultivando um relacionamento, é a ideia de culto, cultiva racional porque tem entendimento. Exatamente. Não é aquela coisa que você faz sem entendimento, na ignorância. Ah, eu faço porque todo mundo faz, eu faço Não. porque eu vejo todo mundo. Não, não. Você tem entendimento. Por É isso, consciente. consciente. Você não vai poder falar assim, ah, eu faço porque eu via todo mundo fazer. Não, você Ah, tem. eu ia porque meu pai ia. É. Eu ia porque minha mãe ia. Não. Aí é religião, aí é religiosidade. Aquela, eu vou no culto no domingo porque O minha culto vida é inteira racional. eu aprendi que eu tinha que ir no culto no domingo. Não, você tem que ter entendimento, tá? Então é Paulo posicionando, né, os irmãos da igreja, gentios e judeus, quando ele escreve a carta aos Romanos, como eles deveriam oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Daí ele fala, por isso que ele fala no verso 2, não se amoldem Ao padrão desse mundo. do mundo, porque o mundo tem esse padrão. Quer dizer que o mundo ele tem um padrão. Ele anda naquele vácuo, né? Naquela Sempre vai ter um padrão. aquela ignorância, Mas aquele ele fala vácuo. assim, não se amolde a esse Isso. padrão. Mas transforma pela sua maneira de pensar, renovação da sua mente, né? Para quê? Para que você possa verdadeiramente viver, né, a verdade de Deus, a realidade de Deus, né, que é a boa, perfeita. Então ele fala que a mente ela precisa ser renovada. A minha mente e a sua mente precisa passar por uma renovação. Para quê? Para que nós possamos ser capazes do quê? De experimentar. Experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é o que nós queremos? Nossa, e como, né? Tá bom? Mas Só que para isso nós precisamos ter tem a nossa que mente ter o renovada. entendimento. Se a nossa mente não estiver renovada, você não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Então, vamos lá, né, Não gente? Né? né? Exercitando. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, e aqui, então, queridos, esse segundo bloco aqui do 3, né, até o versos 8, ele fala justamente da gente poder, né, não ter um conceito elevado de si mesmo, ou seja, aquela questão assim de você não se né, também, talvez a palavra não seja essa, valorizar demais, mas é aquela coisa assim de você se achar, né, você ter mas também não se desprezar. Ele diz, né? seja equilibrado. Tem que ser equilibrado, né? Isso. Né? Fala para você de acordo com a medida da fé. E observe que ele dá a palavra, uma noção, porque assim, como é que eu me equilibro? Qual que é o balizador? Ele dá uma baliza, essa palavra. Qual é o balizador? A medida da fé. Ele coloca a fé como balizador, né? Então, como que você vai, né, balizar aí, tá, você mesmo? A sua fé vai ser o balizador, conforme a fé que Deus lhe concedeu. A sua fé vai ser o seu balizador, tá? Não é o seu dinheiro, não é a sua posição, não é o seu sobrenome, né? Mas a sua fé, tá? Daí ele fala assim, ele dá o exemplo do corpo, que nós somos membros de um corpo, tá? Mas ele fala, né, que esses membros... Cada um tem uma função. A mão faz algo, né, o braço faz outro. Isso, tá? E que e que todos esses membros formam um só corpo. Para a gente lembrar o quê?
que cada um de nós temos a nossa importância, Claro. mas não adianta eu ter a minha importância, a pastora tem dela a importância dela, se a gente não lembrar que a minha importância somado com a importância da pastora, que nossa importância vai formar um corpo, que é um Cristo, corpo só. né? Que é o importante. Desempenhando diferentes funções. Isso. Cada um com uma diferente função. E agora aqui ele começa a entrar o quê? Num outro assunto que é justamente o quê? Os diferentes dons, que é a partir do verso 6, então. E daí ele começa falando os diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Então, primeiro assim, se há algum dom para desenvolver, ele veio por causa da graça do Senhor que nos foi dado. Então, Exato. não é porque nós mereçamos, não é por qualquer coisa. É por causa da graça que nos foi dada. E observe que antes de falar de dom, por que será que ele falou de membros, falou de corpo? Justamente porque o dom nos é dado, irmãos, em favor do corpo. Exatamente. Né? O dom é dado em favor do corpo, para a gente poder auxiliar uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Não é para ajudar a si mesmo. O dom não é uma coisa pessoal. Não. Né? Então isso que Não a é gente para precisa entender. benefício próprio. Não. Tem muitas pessoas que querem ter dom para se empoderar. Né? E não. O dom é para se doar. Né? É para poder Exatamente. ajudar uns aos outros. Isso é importante. E aqui fala, né? Se você receber um dom, De profetizar, né? use na proporção da sua fé. a sua fé. Se é de servir, Sirva, ensinar, ensine, dar ânimo, que assim faça, né? Contribuir, contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, mostrar misericórdia, que o faça com alegria. e assim sucessivamente. É só esses dons? Não, irmãos. Tem uma lista de dons. Tem 1 Pedro, tem Efésios 4, tem uma lista de dons, né, que o Senhor concede aos membros do corpo para exercerem dentro do corpo, ou seja, entre o corpo de Cristo, a igreja. Tá bom? Vamos lá. Mas em resumo ele diz assim, seja qual for o dom, faça com excelência. Sem dúvida. Por exemplo, se seu dom é contribuir, faça isso generosamente. Generosamente. Né? Se é profetizar, faça isso na medida da fé. Você entendeu? Então, tipo assim, faça tudo isso de uma maneira Se é servir, sirva. Exatamente. Né? Tá ok? Vamos lá. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui, então, Paulo deixa não é nenhuma recomendação, é um conselho fantástico para nossas vidas, que nós devemos praticar muito, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Exatamente. Tá? Porque, primeiro, ele fala assim, o amor deve ser sincero. Sincero. Sem cera, né? Que é sem cera. Sem cera. Né? Fala para odiar, né, o mal e apegar-se ao bem. Ao bom, né? E ao bom dedicar às pessoas o amor fraterno. Queridos, e dedicar não é uma coisa assim,
Como que você se dedica a Uma alguma coisa coisa? é você fazer o Quando bem você para os fala, outros. Quando você fala assim, estou dedicado a isso. É Pastor, estou dedicado a isso. Como que é? É você colocar um empenho, Um né? empenho. É você colocar um empenho. Não é só, eu faço bem para os outros. É quando você está cruzando na rua com alguém. Agora, você dedicar é você ter o empenho, exatamente. Né? Prefiram dar honra, né, aos outros do que a vocês mesmos. Isso aqui é muito difícil. Mais do que a vocês? É difícil, gente. Dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso aqui tem a ver com abnegação. Abnegação. Você abrir mão, né? Abrir mão de um tempo seu pelo outro. Abrir Exato. mão de algo para pra você, pelo outro. Tá? Então É isso que está dizendo aqui. Será que você consegue isso? Isso precisa de exercício. É um exercício que você precisa fazer, né? Nunca falte a você, né, o zelo, seja fervoroso no espírito. Eu falava ontem com a profeta Regina sobre isso. Né? É tempo de nós orarmos e incentivarmos as pessoas a orar. É tempo de a gente buscar mais de Deus. É tempo de a gente, né, estar mais juntos, de a gente poder incentivar as pessoas a orar, servir uns aos outros. Você sabe, queridos, que é tempo da gente não olhar tanto o que as pessoas estão fazendo e para quem está fazendo, e sim estar junto com as pessoas. Estar junto com as pessoas, ajudar as pessoas, né? Mas essas pessoas não torcem para o mesmo time de futebol que eu torço. Não importa, sabe? Vamos estar junto, vamos ajudar as pessoas, né? Não importa se é da mesma religião que você, não importa se é da mesma time de futebol que você torce, da mesma família que você, da mesma cidade que você, podendo ajudar, podendo estar, vamos fazer. Sabe por quê? Esse é o amor fraternal. Eles vão ver Jesus em você, sabe assim, eles vão ver, puxa, mas que atitude. Porque você já percebeu uma coisa? As pessoas só querem ajudar quem é da mesma tribo, quem é da mesma religião, quem é da mesma fé, né? Imagina só, eu não vou ajudar porque aqueles ali são de outra religião. Gente, que amor é esse? Né? Que é sectário, né? Que divide, que faz divisão, sabe? Não, nós temos que ajudar, nós temos que amar fraternalmente, sabe? Esse é um único amor, sabe? Na hora que a gente precisa mostrar que o amor, Jesus jamais escolheu em quem ajudar. Primeiro ele ajudou, primeiro ele amou, depois ele pregou quem era, para que ele veio, e as pessoas puderam decidir. Puxa, é aquela coisa, na hora que eu preciso, quem que estendeu a mão para mim? Puxa, foram os cristãos, foram os filhos de Deus, né? Então, com quem eu quero estar? Né? Daí eu decido com quem eu quero estar depois. Então, agora é a hora primeiro de estar junto, primeiro de ajudar, primeiro, tá? Esse amor fraternal. Abençoem aqueles que os perseguem. Esse é difícil. Jesus, como é que eu abençoo quem me persegue? Né? Porque geralmente quem persegue a gente quer matar, né? Não quer abençoar, né? Então, mas aqui Paulo fala assim, abençoe aqueles que o perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Irmãos, né? Grava isso no teu coração. E o versos 15 fala, alegrem-se com os que se alegrem, choram com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, tá? E eu queria também, eu pulei aqui, mas que você não esquecesse desse versículo 12, tá? Exatamente. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração, tá? Vou ler de novo. Alegrai-vos na esperança. Quem é a tua esperança? Jesus não é a tua esperança? Então você não se alegra nas notícias, né? Você não se alegra nas datas, você não se alegra no dinheiro. Não, você tem que se alegrar na esperança. O que é a tua esperança? A tua esperança é boa notícia? Então, se a sua esperança é boa notícia, quando tiver a sua má notícia, você perdeu a esperança. Se a sua esperança é o dinheiro, quando não tiver o dinheiro, você perdeu a esperança. A tua esperança é a saúde, quando não tiver saúde, você perdeu a saúde. Mas se a sua esperança é Jesus, enquanto você tiver Jesus, você tem esperança, tá? Sede pacientes na tribulação. Então aqui você entende o seguinte, está havendo tribulação? Qual a atitude que eu devo ter? Seja paciente. Acalma o coração. Aguarde. Esperei com paciência no Senhor, né? Vou aguardar e logo essa tribulação vai passar. E daí persevere na oração. Enquanto isso, persevere na oração. eu vou perseverar em oração. Não estou entendendo,
estou um pouquinho ansioso, estou um pouquinho... Mas eu vou permanecer aqui orando, lendo a Bíblia, guardando os meus medos no Senhor, que é a minha esperança, falando com Ele, com Jesus, venci mais um dia, né? Glórias a Deus, estou aqui firme, né? Vivo, seguro em Ti, né? Estou aqui em oração, perseverando. E assim, irmãos, é assim que caminho Paulo está ensinando aos romanos como eles devem caminhar. E o 13, o pastor diz, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Com quem, pastor? Com os santos. Com os santos. Né? Aqueles que estão ali se santificando, em suas separados, necessidades. Né? E você então está ali contribuindo, e diz ajudando. Assim, não é o que está te sobrando. Diz, compartilhe aquilo que você tem. Que você tem. Porque a gente tem uma leitura errada, né? Que não, só compartilha o que está sobrando. Eu compartilho, não. Compartilha aquilo que você tem. Morre você e morre os santos. Outra, a gente também pensa você que nunca é só vai material. sobrar e os santos nunca vão. É um material também, mas às vezes é uma palavra. Às vezes é também um abraço. Compartilhe algo. Exatamente. Toma liberdade para... Porque como eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham, não só são membros nossos, da nossa igreja, nem debaixo da nossa liderança, tem pessoas de outras denominações, outras igrejas, outras cidades, outras nações. Tá? E eu pergunto para vocês assim, você já preparou, né, uma surpresa, né, para o teu líder, para o teu pastor, para aquele que cuida de você, né? Gente, compartilhe algo com ele esse mês, né? É um final de ano, né? Uma surpresa, um abraço, uma oferta, sabe? Não que isso vá fazer assim, gente, não que ele espere isso, não é isso, sabe assim, é uma maneira assim de talvez alegrar o coração, se não para ele, talvez quem sabe para o cônjuge, né? Um presente para o filho, algo que, sabe assim, vai expressar um ato de carinho, de amor, sabe assim, isso vai trazer uma alegria para o coração dele, né? Assim, não é o valor, é a atitude, né? É a atitude. Então, faça isso, sabe assim, compartilhe, né, alguma coisa com ele. Faz lá uma feijoada, né? Faz lá uma... É verdade, gente, mas é verdade, às vezes é uma coisa, né? Logo a gente pensa em dinheiro, logo a gente pensa, não, né? Sei lá, você costura, você fez lá um par de meia, gente, às vezes é um ato de carinho. Esses dias nós ganhamos um galo, né, amor? A gente nem come galo, gente. A gente não come galo. A pessoa matou um galo e deu um galo para nós. Eu falei para ele, pastor, meu Deus, o que nós vamos fazer com o galo? Mas nós pegamos o galo, né? A pessoa nos deu carinhosamente a atitude, né? Da pessoa dar um galo, né? Então, e assim vai, né? Então, isso alegra o coração, né? E ele termina falando 13, pratiquem a hospitalidade. Gente, isso aqui é uma coisa que ficou perdida. As pessoas perderam isso. Né? Então, daí a pessoa assim, não gosto de receber porque minha casa está bagunçada, porque coisa assim. Pratique a hospitalidade. Prepare sua casa para receber pessoas. Isso. Convida uma vizinha tua para estar na tua casa. Vem tomar um chazinho comigo com bolacha. Vem cá, vamos conversar um pouco. Sabe? Gente, quando eu estava lendo isso aqui, pastor, né, o título é Amor. Fala que o amor deve ser sincero. Fala sobre dedicar-se uns aos outros. Prefira dar honra a outros mais do que vocês. Quando eu estava lendo isso aqui, eu não tive como não lembrar de uma pessoa. Você sabe de quem eu lembrei, né? Do Juan. Eu não tive como lembrar do Juan. Juan é um amigo nosso, né? Lá de Miami. E ele é um diácono de uma igreja muito grande. E nós conhecemos, o pastor Alex conheceu ele por intermédio de outros amigos pastores. E, gente, ele é a expressão de tudo isso que nós estamos lendo aqui. Ele é a expressão de tudo isso. A ponto, nós ficamos hospedados na casa dele. E, em tão pouco tempo, ele conseguiu nos deixar constrangidos. Com tanto amor. Com tanto amor. A ponto de a gente ficar assim, quando nós fomos embora dali, nós nos despedimos, entramos no carro e juntos nós choramos, porque... nós nos sentimos como tivéssemos sido hospedados por Jesus Cristo. É verdade, meu Deus. Porque assim, né, era um apartamento pequeno, mas ali eles nos colocaram com o melhor. Compraram travesseiros novos para nós, cada um deles com o seu trabalho, esposa, coisa assim. Prepararam café para nós, fizeram tudo no melhor. A cada momento, eles prepararam
mimos para os nossos filhos que eles não conhecem. E a todo momento eles paravam e nos abençoavam com palavras. Eles declaravam palavras de bênçãos para nós. Eles nunca haviam nos vistos, até o pastor Alex, ele já conhecia. Mas assim, que pessoa é essa que nos hospeda na sua casa, sem nos conhecer direito, que nos coloca ali dentro, que nos trata com tanto amor? Daqui a pouco ele foi lá dentro, trouxe um blazer dele. Trouxe dois, pastor Alex, escolhe um. Escolhe um. Chegava a ser constrangedor. É constrangedor, gente. Foi demais. Escolhe um, pastor Alex. Daí passava um tempo, daqui a pouco eu vi a esposa dele com perfume. Esse aqui é para... Eles são... Apesar de morar nos Estados Unidos, são espanhóis. E eu falei assim, isso aqui é para sua filha. Isso aqui é para sua filha, porque nós vemos o perfume de Cristo na sua filha. Gente, nós temos que praticar isso. A gente saiu de lá e falou assim, isso é amor. A gente entrou no carro e começou a chorar, gente. Começamos a chorar, falei assim, que é isso, gente? Então, tipo assim, nós temos que praticar mais isso. Eles praticaram tudo, eles foram hospitaleiros, nos honraram muito mais do que eles, nos deram presentes, eles fizeram muito mais, nos abençoaram com palavras, né? Fizeram muito mais do que a gente podia imaginar. E hoje... Vira e mexe, eles estão mandando mensagem para nós, nos abençoando, eles não oração. Nos esquecem, nós não esquecemos, eles não há como esquecer. É uma coisa fantástica. Porque eles impactaram a nossa vida. Eu acho que é isso que Jesus Cristo sempre quis, que através do amor, é isso que essa carta está falando aqui, que através do amor você impacta a vida de outros. Através de praticar a hospitalidade, de honrar o outro mais do que você impacta de tal forma a vida do outro. E faça com que as pessoas não esqueçam de você. Não esqueçam de Jesus em você. Exatamente. Tá? Não retribuindo a ninguém mal por mal. Procurem fazer, né, o que é correto aos olhos de todos. Né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tá? E, versos 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê de comer. Dê de comer, tá bom? Se ele tiver sede, dê de beber. E eu queria ficar com essa mensagem e finalizar hoje nós temos com essa mensagem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o quê? Com o bem. Com o bem. Acho que isso resume tudo, né? Isso, tremendo, né? Gente, que Deus abençoe essa manhã, essa quarta-feira. Hoje, às 14h30, temos o nosso culto, né? Exatamente. Tarde profética, né? Não fique longe, não fique distante, se você puder estar conosco, tá? E que os encontros que as pessoas tiverem com você sejam inesquecíveis. Exatamente, que você possa, que as pessoas, ainda que você às vezes encontre uma vez só com as pessoas, mas que as seja pessoas um encontro inesquecível. Nunca mais esqueçam da sua face, do seu tom de voz, do seu nome, que de tão impactante que seja, né, a sua passagem por isso. Eu sempre gosto de lembrar, né, Alexandre, né, e Rufo eram filhos de Simão Cirineu, que cruzou com Jesus uma única vez na vida de Jesus. Alexandre Cirineu foi aquele que carregou a cruz com Jesus, gente. Ele cruzou na vida de Jesus só naquele dia, levando Jesus até, né, ali o Calvário, onde Jesus foi crucificado e morto. Uma vez, tá? Foi o suficiente para ele ficar na história, na Bíblia, né? E nunca mais ser esquecido, tá? Então, que a sua vida seja como a de Simão Cirineu. O cara estava voltando para casa do trabalho, não era crente, ele teve um encontro com Jesus e nunca mais foi esquecido, e está na Bíblia, e os seus filhos depois se tornam discípulos de Cristo, né? Alexandre e Rufo, está em Atos dos Apóstolos. Que assim seja na sua vida também. Beijo no teu coração, né? Vamos lá cumprimentar os nossos irmãos aqui.